O Cyberliterando Podcast foi criado por Gabriela Belangieri e Natália Nogueira, visando inovar o seu jeito de pensar em literatura. Nossa identidade visual foi criada por Larissa Soldar. Você pode apoiar este projeto ou saber mais sobre ele nos links da descrição. Nos siga nas redes sociais, @cyberliterando, e sempre lembre que postamos novos episódios todo sábado. Oi, galera! Tá começando mais um Cyberliterando. Eu sou Natália Nogueira. Eu sou a Gabriela Blangeri e no episódio de hoje a gente vai falar sobre AUs, como vocês já devem ter visto no título, óbvio, tá? AU nada mais é do que Alternative Universe, né? Em português, Universo Alternativo, que nada mais é, se a gente for simplificar muito, um tipo de fanfic, tá? Só que a gente vai explicar melhor sobre o que é esse tipo de fanfic, o que ele faz, da onde ele veio, para onde ele vai, né? Enfim, e a gente vai, obviamente, focar no tipo de AU que se popularizou no Twitter, tá? Porém, existem AUs em outros lugares, a gente também vai falar disso. A gente precisa lembrar, né, que o termo Alternative Universe, né, o AU, ele é muito, 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 muito abrangente. Então, por exemplo, quando você for ler uma fanfic, é muito comum de você acabar vendo lá uma das hashtags que geralmente tem para localizar a história, ou na própria descrição, ou etc. e tal, o famoso AU. Que, né, ou seja, os personagens que estão ali inseridos, eles estão inseridos em um universo alternativo, ou seja, totalmente fora de contexto, totalmente fora daquilo que você está habituado a ver o seu artista favorito, entendeu? Então, ou seu personagem favorito. Então a gente pega, por exemplo, o Percy Jackson, que ele é um semideus, né, nos livros originais do Rick Riordan, e em algumas fanfics ele é, sei lá, um estudante normal, ele é 100% entre aspas, humano, ele tem pais que o pai dele não é um deus grego. Então, isso é um universo alternativo, porque apesar do personagem não existir, a história dele existe. Então, e estão dando uma nova história para ele. Então, isso é um universo alternativo. Ou seja, isso, como eu falei anteriormente, acaba englobando em diversos aspectos. Só que aí o que a galera fanfiqueira tanto ama fazer, ela ama variar a fanfic, cara. Eu falo pra Gabi, eu sempre falo isso pra Gabi, eu fico chocada o quanto as fanfiqueiras são empenhadas em se renovar, em inovar. Então, o que elas acabaram criando? Elas acabaram criando fanfics, só que de maneiras diferentes. E são dessas fanfics, entre aspas, diferentes, que a gente veio falar aqui hoje. Como vocês podem ter já ouvido aqui no nosso canal, a gente tem entrevistado diversas pessoas. Inclusive, a gente entrevistou a Mai e a Natália, e tem eu também, que eu sempre comento, que a gente trabalha, a gente escreve fanfics e AUs. Ou seja, as AUs, elas, como a Gabi falou, são no Twitter, se popularizaram no Twitter, e hoje em dia elas estão muito em alta lá. E como a gente tem trazido essa galera, muita gente tem perguntado para a gente o que é AU, porque a gente sempre fala, cita por cima aqui, mas a gente não explica exatamente o que é AU. Então a gente veio explicar para vocês hoje um pouquinho o que é isso, né? Então eu acho que nada melhor do que a Gabi, que é meio pré-histórica, começar falando. Então a Gabi vai falar agora para vocês sobre da onde esse termo acabou se popularizando um pouquinho antes de chegar no Twitter. Então, né, um lugar que eu via muito AU, na verdade, o primeiro lugar que eu vi esse termo AU, né, como Alternative Universe, né, que seria universo alternativo, foi no Tumblr, né, apesar de eu já ser fanfiqueira há um tempo, ali já ter uma carreira, sacanagem, já conhecer fanfics há alguns anos, eu conheci o AU mesmo um tempo depois, né, quando o Tumblr se popularizou ali em 2012, né, e aí chegaram quem no Tumblr? Os fãs de coisas, né, veio os fãs, e aí eu sempre seguia pessoas que, obviamente, eram fãs de coisas que eu gosto, tipo Jonas Brothers, Demi Lovato e tal, e depois chegou o Fifth Harmony, né, e chegaram as fãs, né, os Harmonizers, né, que é como o fandom de Fifth Harmony é chamado, no
Tumblr. E aí, o que aconteceu? Deu merda, sacanagem. O que aconteceu? Né? Elas... Deu merda sim. Deu bastante merda. Inclusive, as próprias meninas do Fifth Harmony eram super viciadas em Tumblr, e, enfim. Era uma interação bacana, na verdade. Mas, enfim. O que acontece? Né? Depois que as fãs chegaram e tal, elas, obviamente, começaram a produzir conteúdo relacionado a Fifth Harmony para o Tumblr. Beleza? Até aí tudo bem. Só que chegaram as fanfiqueiras, né? Começaram as fanfics, começou o rolê do casal, que a gente já explicou isso muito bem aqui no nosso episódio 11, por exemplo. A gente falou muito sobre essa ascensão. Se vocês não forem fãs, como sempre a gente gosta de reforçar aqui, a gente usa o Fifth Harmony como exemplo, porque é o que a gente conhece. Tipo, que a gente acompanhou e tal, então é mais do que normal que a gente utilize eles como exemplo aqui. Mas o que acontece? As fãs chegaram e elas começaram a produzir conteúdo relacionado a fanfics no Tumblr. Então, como a gente até explicou no nosso episódio 1, teve muito tempo que o Tumblr, ele era um dos principais hosts de fanfics. Tipo, no Brasil ali, quando veio aquele limbo, né, que o fanfic Obsession, né, o Naya morreu, foi morrendo também, que não podia mais botar coisa de artista lá. Enfim, aí foi todo mundo morrendo. E aí o pessoal começou a hospedar no Tumblr, né? E cada fandom tinha o seu site lá para colocar as fanfics, né? O Fifth Harmony tinha o Fifth Harmony Brasil Fanfics, que a gente botava, obviamente, fanfics de Fifth Harmony. A gente, assim, fanfiqueira é safada, mas fanfiqueira é organizada, tá, galera? A gente vai deixar isso bem claro. E aí, né, o que aconteceu? As pessoas chegaram lá, as pessoas começaram a produzir conteúdo e um belo dia de sol, né? Você tá lá de boa passando no Tumblr, do nada aparece um negócio chamado Imagine. Os Imagines, na verdade, eles já existiam. Tinha muito Imagine no Orkut, tinha comunidade só de Imagine, aí tinha, sei lá, Imagine de One Direction, Imagine de Jonas Brothers, Imagine de Demi Lovato, Imagine do que vocês quiserem, tinha lá. Porém, os Imagines eles chegaram no Tumblr também. Só que no Tumblr eles vieram mais incrementados, né? Porque os Imagines de Orkut, por exemplo, era literalmente ali só uma ou duas frases, tipo, sei lá, imagina que você foi pro show da Demi Lovato, ela te convidou pro backstage e vocês ficaram amigas, né? Não era nada tão inocente assim, mas eu tô pegando leve aqui, tá? Porque a gente tá querendo ser... Vamos tentar fazer esse episódio não explícito, tá? E aí o que acontece? Já era, já vai acabar daqui a pouco isso aí. Não tem um episódio que não é explicit. Que ódio. Enfim. E aí, o que aconteceu, né? Esses Imagines, eles chegaram no Tumblr também. Eles ainda eram relativamente curtos, né? Geralmente era um parágrafo ali. Porém, eles vinham com imagens, né? Para ilustrar o que estava sendo falado. Nem sempre as imagens eram do ídolo. E aí que tá, né? Aí que começa também uma coisa que, na verdade, a gente vai falar bastante no nosso próximo episódio. Então, se esse é o primeiro episódio que você tá ouvindo, já se inscreve aí, já segue a gente nos lugares para vocês ficarem ligados, tá? Mas, enfim, fim da publi. Tá, seguindo. Começaram a usar imagens que não são dos artistas, né? Imagens que são de pessoas que parecem, né? Que eles chamam de look alike, né? Que é literalmente parecido, né? Pessoas que se parecem em inglês e tal. E assim, eles incrementavam os Imagines, né? Só uma pessoa que parece ali com o artista, mas ela tá em um contexto diferente que combina com o seu Imagine, ou uma pessoa que parece que tá ali de casal com uma outra pessoa que também parece com a outra pessoa que vocês acham que tem casal que não existe. Aí botava lá, entendeu? Que era pro povo ficar gatilhado, pro povo ficar triste, pro povo ficar chorando em casa, no banho, né? E aí isso tudo era inserido, isso tudo foi incrementando. Mas ainda eram Imagines. Até que surgiu um negócio que foi a primeira vez que eu vi o termo AU, né? Porque o termo AU, como a Natália explicou, ele também pode ser usado para fanfics, né? Tipo, tecnicamente, tudo de fanfic é um AU, porque é um universo alternativo, porque a gente não tá escrevendo a realidade da vida daquelas pessoas. Por mais que, Gabi, mas nossa, a minha fanfic, ela, sei lá, eu escrevo fanfic de One Direction e eu tentei seguir a vida real deles. Tudo bem, amada, mas você não toma chá com eles e você não está escrevendo sobre a vida real deles, é uma fanfic, tá? Então, o que acontece? Isso também vai se caracterizar como universo alternativo. Só que começaram a criar uns universos alternativos que eu particularmente gostava muito, eu achava muito criativo, que eram os GIFs.
Vai lá dar um berro, amiga. A gente não tem 5 minutos de paz nessa casa, cara. Parou? Não. Já brigaram com eles, eu vi que você tava falando alguma coisa, tá? Fui pega no pulo. Foi mesmo? Eram GIFs normais, assim, tipo, pegava uma entrevista, tipo, sei lá, vou pegar uma entrevista da Selena Gomez, tá ligado? Eu vou falar uma pessoa que eu nunca citei. Ah, eu já citei a Selena Gomez aqui no episódio passado. Nossa, pau no meu cu. Da Miley Cyrus, tá ligado? Eu vou pegar um GIF de umas entrevistas da Miley Cyrus, vou fazer 8 GIFs, geralmente vinham em packs de 8, porque era tipo 4, tá ligado? Um de uma linha e um de outra. E aí você ia lendo assim, né? Tipo, passando um do lado do outro, era uma sequência. E aí o que acontecia? Esses GIFs, eles vinham com uma legenda. Só que o GIF, ele não era o que a pessoa falou naquele momento da entrevista. O GIF não era isso. O GIF era uma outra coisa. E aí você podia colocar o que você quisesse. Por exemplo, eu dei o exemplo da Miley Cyrus, então, se você chupasse a Miley Cyrus com Liam, sinceramente, coragem, mas se você chupasse a Miley Cyrus com Liam, o que você podia? Você podia pegar, você podia colocar os dois ali, os dois não, tipo assim, colocar a Miley como se ela estivesse falando dele, sendo que na verdade na entrevista ela não tava. E aí você escreve o que você quiser, tipo, ai, meu marido Liam é maravilhoso, não sei o quê. Você podia escrever o que você quisesse. E as pessoas faziam isso muito, entendeu? Tanto que tinha uns de Fifth Harmony que muita gente não sabia que era mentira. Tipo, as pessoas achavam que aquela porra realmente foi falada, sabe? Inclusive, eu só descobri o quê? Há umas 3 semanas atrás, Gabi, que a Gabi, tipo, eu fui compartilhar toda animada, assim, que eu lembrava que tinha essa entrevista e não sei o que tem. E na verdade eu lembrava do GIF e não lembrava da entrevista em si. E eu chegava assim, não, porque nesse GIF a Camila falou não sei o que da Lauren. E a Gabi, mas assim, amiga, pelo amor de Deus, isso aí é uma U. E eu fiquei assim, o quê? E aí eu lembro que eu fiquei, tipo, muito chocada, entendeu? Muito chocada. Sim, e assim, a gente não vai trazer isso aqui, porque, como eu falei, é um assunto que a gente vai tratar muito no próximo episódio, né? Isso, obviamente, tinha seus perigos e tal, mas aqui a gente só vai falar o que era mesmo, tá? Então, basicamente, era isso. E aí, obviamente, você não precisava pegar só GIFs de entrevista e colocar lá. Você podia pegar GIFs de, sei lá, vou pegar esse GIF aqui dessa entrevista, e aí eu vou pegar esse outro GIF aqui que é de uma série de duas pessoas que, sei lá, se parecem com o casal que eu quero. E aí no GIF de baixo eu vou botar, sei lá, um cachorro, no outro eu vou botar um jardim, tá ligado? Então você literalmente construir ali uma historinha, entendeu? Porque obviamente era uma coisa que não existia e não deixa de ser, claro, um tipo de fanfic ali, de estar inserido nesse universo. Então, basicamente, você montava uma aesthetic da sua história. Então, para quem não sabe, a aesthetic é como se fossem características da sua história que você demonstra através de imagens. Então, por exemplo, a minha personagem, ela é uma grande escritora. Então, na minha aesthetic vai ter uma foto dela, uma foto de, sei lá, livros abertos ou livros empilhados ou qualquer coisa com livros, uma outra foto de, sei lá, uma máquina de escrever, um computador, alguma coisa que mostra que está sendo escrito algo, e uma outra foto dessa mesma personagem, ou de uma atriz que é inspirada, que você utiliza como inspiração para ser a sua personagem, etc e tal, algo assim. Entendeu? Isso é tipo uma série. Então, no Tumblr eram feitas tipo isso nas histórias, entendeu? Características que teriam, entre aspas, na sua AU, estariam naquelas 8 imagens. Sim, sim. E, obviamente, se você está assistindo isso no YouTube, você provavelmente está vendo aí essas imagens passarem, tá? Mas a gente está detalhando tanto porque isso aqui é um podcast. Então, quem está ouvindo no Spotify, no Deezer, sei lá, nos lugares aí que vocês escutam, que eu sei que tem muitos, aí vocês podem ter uma noção direitinha do que é, tá bom? E se vocês estão ouvindo, por acaso, como eu falei no Spotify e tal, e vocês, mas eu queria ver o vídeo. É só ir no YouTube, jogar Cyber Leitura do Podcast. E só tem a gente lá, então é isso aí. Porque, né? A gente não catou esse nome nos cafundó do Judas à toa. Mas a gente também vai deixar os links para vocês no nosso Twitter, né? Que vocês sabem, a gente sempre deixa link lá.
Então, a gente vai deixar link de posts que existem até hoje no Tumblr, dando alguns exemplos para vocês, tá bom? Então, só seguir lá, @cyberliterando e ativar as notificações. Então, o que acontece? Né? Isso, esses GIFs, essas aesthetics, essas coisas que as pessoas faziam, né? Que não necessariamente eram GIFs, como a Natália falou, podem ser fotos também. E aí colocava assim, universo alternativo aonde, sei lá, pegar Larry, né? Que é o Harry e o Lois. Aí a gente colocava, tipo, esse universo alternativo aqui que o Harry e o Lois são estudantes de ensino médio e se conheceram no ensino médio. Aí você coloca fotos relacionadas ao ensino médio, você coloca uma foto de cada um e tal, e você tem basicamente sua estética pronta. Né? E as pessoas começaram a usar isso para ilustrar fanfics, elas também começaram a usar isso para escrever pequenas histórias embaixo, né? E também as pessoas usavam isso às vezes de uma forma para montar assim imagines, né? Como eu falei, os imagines, como eu falei, geralmente era você e o artista, né? As pessoas usavam, mas nem sempre os imagines, eles às vezes o buraco era mais embaixo, né? Porque as pessoas colocavam gifs eróticos, coisas um pouco mais pesadas ali para ilustrar, porque o Tumblr ele é uma rede social que pelo menos até agora já tem, né? Mas até pouquíssimo, um ano, sei lá, ele meio que excluía, não excluía essas coisas, era super permitido qualquer tipo de conteúdo pornográfico lá. Então, o que era bem ruim, na verdade, porque às vezes você estava passando a sua dashboard e aí do nada aparecia uma buceta e você ficava, gente, qual é o contexto dessa buceta aqui desse tamanho na minha tela do computador, né? Enfim, mas beleza, segue o baile, segue o baile. Então, basicamente, essas são as AUs de Tumblr, tá? Hoje em dia, enfim, esses fandoms que a gente está falando, eles não produzem mais tanto. O fandom de Larry ainda tem umas aí que a gente achou particularmente bem bacanas, porque elas reproduzem como se fossem stories do Instagram. Então, como eu falei, se você está no YouTube, você está vendo aí passar na tela aí, tô passando para você. E e hoje em dia também o fandom de K-pop, né, ele posta muito, né, ele utiliza muito do Tumblr para isso também, tá? Mas a gente nenhum casal lésbico que a gente gosta produz tanto conteúdo assim ainda no Tumblr, então provavelmente a gente não tem exemplos para dar, mas se vocês tiverem, coloca lá no nosso Twitter, @saberliterando. Então, gente, basicamente essas são as AUs no Tumblr, basicamente o que significa, de onde veio, para onde vai, né? E agora a Natália vai falar um pouquinho, obviamente, do tema que levou a gente a criar esse episódio, que são as AUs de Twitter. Então, se você já ouviu alguns dos nossos episódios atrás, né? Vamos falar alguns episódios antigos, você já deve ter conferido algumas entrevistas e, consequentemente, conhecido ou escutado falar do termo AU e, consequentemente, AU no Twitter. Então, bem, vamos falar. Assim como surgiram no Tumblr os imagines e pipipi, popopó, o que aconteceu? Os imagines que existiam no Twitter antigamente, porque se você está há bastante tempo no Twitter, como eu, você vai ver que tipo, não dava para postar GIF, não dava para fazer metade das coisas que dá para se fazer hoje no Twitter. Então, as pessoas acabaram voltando meio que na época do Orkut e postando imagines só com frases. Então, nessa época, o pessoal utilizava muito das hashtags. As hashtags eram tipo, você achava hashtag para tudo, entendeu? E eu lembro que, como eu falei, né? Se você me acompanha, etc e tal, você sabe que eu gosto muito de One Direction e eu gosto muito de Fifth Harmony. E esses eram dois fandoms que trabalhavam muito em hashtags e imagines. Só que, o que acontecia? One Direction, o fandom de One Direction, eles utilizavam a hashtag Imagine 1D. Enquanto os fãs da Fifth Harmony utilizavam outros tipos de hashtag e só em datas específicas. Então, por exemplo, festa de aniversário da Dinah. Aí o pessoal falava assim, o Imagine da festa da Dinah, eles colocavam, porque uma das integrantes da Fifth Harmony chama Dinah Jane, e ela tem muitos familiares, muitos.
E o pessoal colocava, tipo assim, a família da Diana acabou de chegar. E aí, tipo, era a imagem de um trem absolutamente abarrotado de gente, assim, cuspindo gente. E ele chegando, entendeu? Então, as pessoas, o imagine das Harmonizers era basicamente imaginar o que estava acontecendo, entre aspas, na festa. Enquanto os imagines da One Direction eram realmente, tipo, imagines que nem aconteciam no Tumblr, que era tipo, o Harry olhou para você no meio do show e chamou você para ir no camarim, ou o Zayn levou você para uma tarde para tomar sorvete, alguma coisa merda assim. E, obviamente, como a Gabi também citou, tinha os Imagines Hots, né? Que, lembrando o termo, hot é um termo utilizado em inglês para se referir a coisas mais picantes, mais apimentadas. Então, aí o pessoal era bem explicit, o pessoal falava umas coisas pesadíssimas lá, entendeu? E bem absurdas, inclusive contavam mentiras. Enfim, mas era engraçado para quem era do fandom, era divertido, o pessoal lia, comentava, interagia muito. Era a época que. E geralmente acontecia depois da meia-noite. Então era tipo, sai criança, e só que aí todas as crianças online naquele horário. É... Eram E crianças que faziam isso, né? Tipo, tecnicamente, então, se parar pra pensar, questão de idade, era tudo criança. Eu não imagino ninguém, gente, pelo menos assim, eu tenho 23 anos, eu não participaria de nenhum tipo de Imagine no Twitter. Mas assim, né, vai de cada um, né? Se você tem 23 anos, você gosta de Imagine, vai na tua, segue teu baile. eu lembro que, tipo, o pessoal começou a levar tanto para um patamar elevado essas coisas do Imagine no Twitter, que eu lembro que eles começaram a dar nomes para os órgãos sexuais de certos artistas. Então, tipo, o, o Justin Bieber tinha um nome, os meninos da One Direction tinha, então era uma coisa assim muito, sabe? Muito. Uma das integrantes do Fifth Harmony tinha. O problema é que não é o órgão que ela Dela. tem. Enfim, gente, o ser humano ele tem que acabar, tá? Volta ao episódio 11 que a gente explica melhor sobre essa treta aí, tá? Mas, nossa senhora, gente, era horrível. Puta que pariu. Já falei palavrão também, cancela. Explicit. Então, a partir disso, o que o pessoal começou a fazer? Como borbulhavam muitas ideias, muitas coisas, etc e tal, e nessa época não eram tantos imagines que estavam em altas, mas sim as fanfics estavam crescendo muito, 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 muito. Então, com as fanfics em altas e etc e tal, o pessoal, a fanfiqueira, né, vai fazer o quê? Inovar de novo. E o que começaram a surgir nas contas de fã-clubes do Twitter. As pessoas tinham a ideia para uma história, para uma fanfic mesmo, com narrativa, pipipi, popopó, só que elas não iam escrever, elas iam dar esse plot, né? Que para quem não lembra, plot foi falado no primeiro episódio que a gente falou sobre termos de fanfics, etc e tal. Se você ainda está com dúvida, vai lá dar uma ouvidinha uma escutada no nosso episódio que você vai saber todos os termos. Então, no Twitter tem uma determinada quantidade de caracteres que você pode utilizar, não são muitas, tá? É, e no podem vir acompanhadas de até 4 imagens ou um GIF, por exemplo. Então, o que as pessoas começaram a fazer? Elas começaram a desenvolver plots nessa pouquíssima quantidade de caracteres, com essas 4 imagens, e passar esses enredos para as autoras de fanfics. Então, elas tinham as ideias, mas não queriam escrever. Aí foi aí que foram surgindo as AUs, os plots foram sendo criados, etc e tal, só que as pessoas não queriam escrever uma fanfic, uma narrativa longa, em prosa, e pipipi, papapó. E aí o que começou a surgir? Começaram a surgir as AUs, só que em formato no próprio Twitter. Então você lia o enredo no próprio Twitter em formato de thread, ou seja, em formato de fio, ou seja, um tweet embaixo do outro. Nesse fio, o que acontecia? Era possível você ter no primeiro tweet
a narrativa, né, o plot da história. Então, depois viriam os personagens, a ambientação do espaço onde essa história iria se passar, se seria numa escola, numa casa, sei lá, numa cidade, só falar da cidade, etc. e tal. E o que é muito popular em AUs? Grupos de WhatsApp. Então, os personagens, eles sempre conversam em grupos de WhatsApp. Então, logo em seguida da onde era mostrada, quando eram apresentados os personagens, logo depois eram mostrados os grupos deles. Então, quem estava nesse grupo, o nome do grupo, e etc. e tal. E logo depois, a história passa a ser desenvolvida nesses grupos de WhatsApp, porque a grande maioria das AUs não tem narrativa em prosa lá colocada no Twitter. É só mesmo print. Então, prints de redes sociais, tudo fake. Então, é como se o seu personagem, seu artista favorito, tweetasse uma coisa para a pessoa que ele ama, postasse uma história, um stories que ele acha relevante, tudo que compactua e tudo que adiciona informações no enredo, numa história, só que não escrito em prosa, tudo através de prints, entre aspas. Então, aí surgiram as AUs do Twitter, que hoje são muito, muito, muito populares. Inclusive, a Mai estava aqui, né? Ela foi a nossa última entrevistada, um beijo para ela, inclusive, que a AU dela vai virar um livro, entendeu? Então, assim, mano, é muita coisa. E dá muito bem para você Físico. desenvolver. Tipo. Sim, e dá para você desenvolver muito bem uma história através da U se você souber construir. Porque o que eu acho, que muitas aulas pecam é porque, obviamente, não é tipo uma história em prosa. Então você não tem esse espaço de, sei lá, eu fiz uma fala e aí eu vou parar para explicar o que o personagem estava pensando, o que ele estava fazendo, o que ele queria, o que ele não queria. Você não tem essa abertura na U. Quer dizer, você pode. Tem gente que coloca print em prosa, de narração da história. Eu acho que recentemente isso se tornou extremamente comum, né? A maioria das AUs tem, mas antigamente literalmente nenhuma tinha. Era um negócio Você, foda-se, você ninguém botava. aprendia, você aprendia sobre o personagem, sobre a história, só pela conversa no WhatsApp, entre aspas, entendeu? Então você via os personagens lá falando, reclamando de alguém, e você sabia que aquela pessoa não prestava porque estava na conversa do WhatsApp, entendeu? Basicamente era isso. Você descobria que o personagem era engraçado porque ele mandava um monte de meme. Você descobria que o personagem era sério porque ele não gostava dos memes. Então, entendeu? Aí você vai. É bem divertido, é bem interativa, é uma coisa muito mais real, muito mais palpável. É como se os personagens realmente existissem. Porque você acaba criando perfis para eles em redes sociais, no Instagram, no Twitter, no WhatsApp. Então, Tem gente que de fato faz não só o print do perfil, faz o perfil em si. Quem eu vejo muito fazer isso são as meninas do K-pop, embora, se eu não me engano, em Bones tem o Twitter das meninas, da Lawrence, que é Vegan Girl, né? E da Camila, que eu não lembro como é o Twitter dela, mas enfim, gente. E as pessoas criam, né? Às vezes não é nem só para U, mas eu acho que foi uma coisa que a U acabou popularizando, né? Muita gente faz pras fanfics. Tipo, você tem uma fanfic, você tem lá seus personagens, aí você cria os perfis deles, eles interagem entre si. Foi uma coisa que eu acho que veio muito da U. Pelo menos eu comecei a observar que as pessoas começaram a fazer mais isso por causa da U, né? E eu acho engraçado porque eu achava que a galera de fato fazia os perfis para poder tirar print, para poder postar a U. Isso porque eu sou burra, tá, gente? Mas aí depois, sei lá, cinco mas minutos muita depois eu descobri gente, que não era assim. mas muita gente acha que é assim. É Chama tipo, ninguém uma de amiga burro. minha, ela literalmente mandou assim: quantos telefones você precisa para fazer uma U? E eu fiquei assim, amiga, não, é aplicativo. Zero. Você nem precisa fazer no telefone, porque também dá pra fazer no PC, se for o caso. Sim, inclusive, Gabi, eu acho que essa é a sua deixa para contar para todo mundo quais são os aplicativos que são os motivos para enganar muitos.
Então, inclusive, eu acho legal que as pessoas tenham achado uma finalidade bacana para esse aplicativo, que muita gente usa esses aplicativos para cagar na cabeça dos outros, né? Forjar um print hoje em dia é a coisa mais fácil do mundo. Na verdade, sempre foi. Infelizmente, Eu tô falando, na verdade, sempre foi, mas os aplicativos eles popularizaram isso e eles permitiram que muita gente fizesse merda, né? Mas enfim, como a gente já mencionou, né, aqueles GIFs que o pessoal fazia no Tumblr, e a maioria das montagens mesmo, porque o celular, né, na época que a gente falou das coisas do Tumblr, ele não era lá um negócio que. Quer dizer, as pessoas tinham, ele era o smartphone e tal, mas era muito mais. Você conseguia fazer um negócio muito mais bonito no Photoshop do computador, por exemplo, do que nos aplicativos que eram disponíveis para celular. Hoje, eu acho que isso não é mais uma distinção, um problema, porque tem uns aplicativos muito foda e a galera consegue fazer qualquer tipo de montagem, qualquer tipo de coisa, vídeo, enfim, o que for no celular. Mas, enfim. Então, gente, os aplicativos que as pessoas usam, né, hoje em dia, né, como a gente, vocês, todo mundo sabe, né? É muito fácil você forjar um print para cagar na cabeça de alguém. Então é muito legal que as pessoas tenham encontrado uma finalidade bacana para esses aplicativos, tá? Mais antigamente, aquelas coisas que a gente falou de Tumblr, né, que a galera fazia aquelas montagens dos GIFs, eles eram feitos no Photoshop mesmo, porque apesar dos smartphones já existirem, da maioria das pessoas que consomem esse tipo de conteúdo terem acesso a um smartphone, não tinham aplicativos que faziam montagens de fotos, colagens, por exemplo, tão bonitas quanto no Photoshop, porque no Photoshop você pode pôr efeitos, né? Você pode fazer ali várias coisas. Às vezes a foto é uma merda, você quer usar a foto, mas ela é um cu. Aí você vai lá, você melhora ela no Photoshop, mexe nela para você conseguir pôr. Hoje em dia, por exemplo, tem um aplicativo de celular que faz isso, que melhora a qualidade da foto com um clique, né? Você não precisa aplicar 1.000 máscaras, 25 mil efeitos e 49 tutoriais no YouTube para conseguir melhorar uma foto, né? Então, o celular ele facilitou um pouco, né? Os smartphones eles facilitaram essa questão, né? Ou seja, facilitaram a vida das fanfiqueiras, né? Porque nem todo mundo tem acesso a um computador, nem todo mundo tem um computador em casa e nem todo mundo vai querer sentar para mexer no Photoshop e aprender e fazer essas coisas. Então, se você puder fazer isso na palma da sua mão, acho que facilita a vida das pessoas. Enfim, a gente tem uns aplicativos. O nome dos aplicativos eles são em sua maioria em inglês, então eu vou falar o nome deles, mas eu vou deixar eles escritos aqui em cima, se você estiver assistindo no YouTube, né, vou deixar o nome escrito aqui em cima ou aqui embaixo, aonde eu quiser, não interessa onde é que vai estar escrito, vai aparecer escrito. E se você estiver ouvindo isso no Spotify, enfim, em alguma outra plataforma que não seja o YouTube, a Natália vai deixar para vocês lá no Twitter o nome deles, assim, em fileirinha, tá? E o que, que eles fazem, tá? Para fazer os stories do Instagram, né? As pessoas usam o Fake Story, né? Que é, obviamente, um aplicativo para forjar stories, tá? Ele é. Eu não sei se ele é, tipo, ele não fica 100% igualzinho, mas enfim, é só uma U, então se vocês não estão procurando cagar na cabeça de ninguém, usem o aplicativo, pelo amor de Deus. Na verdade, não caguem na cabeça de ninguém, tá? Parem de fazer merda, por favor. É... O próximo que a gente tem que o pessoal usa é o InstaFake, dessa vez para criar perfis fakes no Instagram e para fazer as timelines, entre aspas, os posts, né, dos Instagrams das pessoas. Eu sei que tem outros aplicativos que fazem isso, tá? Porque tem uns que você consegue, eu acho que deixar os perfis salvos. Eu não faço ideia do nome, porque, como eu falei, eu só escrevi uma U na minha vida e Deus me livre. Tá? Primeiro, porque meu celular não tem memória pra porra nenhuma e eu tinha que ficar apagando os caralhos dos aplicativos todo dia. Segundo, porque, enfim, não gostei da experiência. se você souber mais aplicativos e se você usar aplicativos diferentes dos quais eu uso, porque eu tenho um monte de AU, gente, é, você manda pra gente no Twitter, @cyberliterano. Tem o Ugly Bird também, que ele é muito bom e ele serve para fazer montagem de Twitter, tá? Ele é muito bacana porque dá para fazer vários tipos de montagem, ele é bem fácil de mexer. Eu já usei bastante ele. Não que eu tenha publicado as coisas que eu usei para fazer, mas eu tenho, tá? Eu tenho conhecimento das coisas, né? E tem o WhatsMock, que ele já é usado para o WhatsApp.
tá? Para vocês montarem conversa no WhatsApp, dá para montar, tipo, ligação, dá para montar... Enfim, tudo que você tem dentro do WhatsApp, você consegue fazer nele com facilidade, tá? E basicamente esses são os aplicativos que as pessoas usam. Se você quiser fazer alguma coisa extra, tem o Canva para celular, né? Tem o Canva no computador também, que você, enfim, sei lá, se as pessoas são famosas, você precisa montar uma reportagem, igual a Natália faz, nas aulas dela, aí você usa o Canva para fazer isso, tá? Detalhe que a gente está recebendo R$ 0 para ficar fazendo propaganda desses aplicativos aqui, mas a gente está aqui para Patrocinem a servir, gente. pelo amor de Deus. Patrocinem a gente. Pelo amor de Deus. Mas a gente está aqui para ajudar as fanfiqueiras, tá? Então a gente está aqui para facilitar a vida de vocês e as empresas que lutem. É isso. E Mas patrocinem a gente. se vocês começarem a produzir conteúdo de AU depois desse episódio, por favor, mandem o link pra gente lá no Twitter também, que a gente vai ler. Porque tem fanfic que a gente tá lá. A gente ama, com certeza. Enfim, basicamente, eu acho que as AUs, elas são... Tipo, elas facilitam... Eu acho que é mais fácil de ler AU do que de ler fanfic, por Prática, conta do mas tempo que prática. demora. Por conta do tempo que demora, né? Acho que demora muito menos tempo para você ler uma AU, nem que a AU tenha 300, entre aspas, capítulos, né? Que não são capítulos, é um post de 4 fotos, é considerado um capítulo. As pessoas numeram, né? Que é para o leitor não ficar lá igual barata tonta, né? Perdido no meio do negócio. Mas, enfim, esses posts, né? Essas coisas, elas são mais rápidas de ler, né? Então, às vezes, a pessoa quer ler alguma coisa, mas ela não tem tanto tempo assim para sentar e ler uma fanfic que é mais extensa, que vai ter mais palavras, entre aspas, a serem lidas, né? Se a gente for pensar por esse lado. Então, vai tomar mais tempo seu. Então, eu acho que a U ela é muito, muito prática nesse sentido mesmo de você pegar para ler e é rápido, e você, sei lá, tá no ônibus, aí você desceu do ônibus, pronto, já acabou, já leu a U, já seguiu tua vida, vai resolver teus BO. Né? Então, tipo, enfim, eu acho que tem muita coisa bacana também, como a gente falou, da Mai, né, que foi a nossa entrevistada do episódio 13, né, a U dela vai virar um livro. Então, tipo, olha quanto isso está expandindo para outros lugares que não são ali somente o Twitter ou a internet, né? Óbvio que nesses casos não são. Eu acho que eu não vi nenhuma U que vai virar livro até agora, com exceção da dela, mas isso claramente abre portas para que outras editoras, enfim, outras empresas vejam potencial nessas histórias também, porque são histórias muito boas, são histórias muito divertidas de se acompanhar. Muitas AUs, inclusive, apesar da galera usar print, Bones, por exemplo, é um exemplo disso. Tipo, tem print, mas tem muito mais texto do que prints, né? Bones, que é a U Cameron que a gente tem no fandom de Fifth Harmony, que é muito bacana, inclusive recomendo, e que a gente entrevistou a autora aqui no episódio 9, se eu não tô maluca, tá? Eu tô sempre maluca, mas relevem, tá? Por favor. Uma coisa que é muito legal a gente falar é que existem diversos gêneros dentro da AU também hoje em dia. Então, tem muita coisa de comédia, tem coisas eróticas, tem drama, tem tudo que você imaginar, tem hoje em dia na AU, porque a AU realmente virou uma nova fanfic, ela virou um novo universo. Então, vale a pena conferir se você ainda não conhece nenhuma. A gente vai deixar lá alguns exemplos no Twitter também para você acompanhar. E yeah. Gente, inclusive eu queria abrir um parênteses aqui. Tava todo mundo falando das AUs da Liana, que é uma autora Cameron, que escreve a U. Eu falei, ali, né? Eu tava achando que eu ia rir, que eu ia achar graça. Eu fiquei arrasada. Eu fiquei arrasada. E é muito legal porque ela usa basicamente só mensagens. E geralmente não tem, tipo, squad, nada do tipo. Pelo menos uma das que eu li que eu mais gostei, ela tinha mensagens somente entre aquelas duas pessoas. E basicamente, uma pessoa tava. Eu não vou saber o termo, eram 10 dias, 10 explicações. Ai, desculpa, gente, pelo amor de Deus, eu não lembro, a minha memória é um cu. Mas eram 10 coisas, entendeu? Em cada uma dessas coisas, eram 10 mensagens, era isso. Era 10 mensagens que a Camila ia mandar pra Lauren, elas estavam separadas.
E só que assim, gente, cada mensagem é um soco, porque ela vai contando toda a história do relacionamento delas através daquelas mensagens. E a Camila tá tentando ali se desculpar, tá tentando recuperar ali a merda que deu, né? Mas, gente, é muito bonito, assim, sério, é uma história muito bonita. Eu também não lembro o nome, porque eu sou um lixo, mas eu vou colocar o link lá no nosso Twitter, @cyberliterando. Você que lute, porque eu vou querer ler agora, porque eu não conheço. Mas eu já falei pra você ler. Gente, a Natália, ela não me escuta. Aí chega outra pessoa e fala bagulho, aí ela vem, entendeu? Ou então, quando eu falo aqui no podcast, eu tenho que começar a falar as coisas aqui no podcast pra Natália poder prestar atenção em mim. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Seu cu. Não é mais. Aliás, agora já era Já não é há explícito muito totalmente. tempo. Eu já falei um puta que pariu lá atrás. Gente, então é isso. Se vocês curtiram esse episódio, se vocês têm indicação de AU pra gente, se vocês quiserem mandar um beijo para a avó de vocês lá no nosso Twitter, vocês façam isso, porque a gente ama interagir com vocês lá. E eu prometo que eu vou tentar interagir mais, porque eu sou responsável por aquele Twitter. E é isso. Muito obrigada se você ouviu. E Gabi, você quer falar mais alguma coisa aqui? Porque você é dona desse podcast, minha patroa. Essa lenda onde? Não, gente, eu não quero falar mais nada. Eu só quero falar que, se por acaso vocês têm vontade de começar a escrever e vocês pensam que, ah, nossa, uma fanfic, sei lá, deve ser muito complicado, tem que escrever muito, não sei. Tenta escrever uma U. Vai que? Sim. Tem E certeza eu que não, tem falta. a U, ela honestamente é um ótimo jeito de você aprender a desenvolver o enredo de uma maneira diferente, porque você tem que pensar muito na personalidade do seu personagem, você tem que pensar muito na ambientação onde se passam as coisas, que você aprende muito a como dar as informações sem realmente, tipo, falar, sabe? Sei lá, dia 3/1, Sem ser muito Santa Bárbara, tipo, explicativa, que não isso. precisa. Entendeu? Então, a U é um ótimo exercício para você, se você quer tentar escrever um dia. Escrever uma fanfic, eu falo, em prosa. Alguns. Por exemplo, tem umas AUs, por exemplo, na U que eu escrevi, que era uma U de terror, que flopou muito, que ninguém quer ler uma U de terror, mas beleza. Tipo assim, eu lembro que os horários eles importavam muito. Tipo, mas tem a U que os horários não importam. E aí tem lá, 5 horas da manhã, porque era a hora que a autora tava escrevendo, beleza. Tá ligado? Tipo, é muito. Essas coisas são muito livres, né? E eu acho bem bacana isso. Então, gente, se vocês curtiram esse episódio, dá um oi lá pra gente, um hello lá pra gente no nosso Twitter, @cyberliterando. A gente tem também Instagram, que também é @cyberliterando. Facebook é @cyberliterando, tudo cyberliterando. Você bota cyberliterando, vocês vão achar em tudo quanto é buraco, tá? E se você tá assistindo no YouTube, dê like nesse vídeo e se inscreva no nosso canal pra gente saber que vocês gostam dos vídeos, tá? Pra gente continuar fazendo os vídeos. Enfim, e é isso. Então a gente vê vocês no sábado que vem.